Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade, iremos falar um pouco agora sobre a importância dos pensadores pré-socráticos. Na última parte de nossa aula, relembramos as escolas eleática, pitagórica e jônica. Então, qual foi a importância dos pensadores pré-socráticos? Será que a grandeza deles residia nas soluções ou nas perguntas? Observamos que não foi apenas na solução, pois muitas das perguntas não tiveram uma resposta absoluta. O que diferenciou estes pensadores foi o que eles perguntavam, o que eles perguntaram, como eles introduziram esses novos métodos de pensamento. O problema do princípio abordado por eles foi radical. Por quê? Põe em xeque a razão, principalmente em uma época em que a maioria pensava de forma idêntica, ou seja, pensava de forma a ser uniforme. Então, vêm esses pensadores e confrontam. E eles trazem a questão do que deveria ser mantido e do que deveria se dissolver. Aqui eu trouxe uma imagem de mais ou menos o que podemos mostrar e dizer de como eram os debates. Parece-me que é de uma forma bem organizada. Mas, o que significa o termo sofista? Sofista é uma pessoa sapiente, inteligente, um perito do saber. Mas, esse saber dos sofistas, ele era apenas aparente, não era efetivo. A maioria dos livros relata que os sofistas tinham por finalidade o lucro, enquanto os filósofos buscavam respostas, buscavam ensinar, muitas vezes sem nem cobrar. Estes eram os filósofos da natureza, mas os sofistas não. Como era uma atividade, uma profissão para eles, eles viviam disso. Então, eles achavam melhor cobrar, porque daí eles poderiam viver, sobreviver, através dos seus ensinamentos. E não custavam pouco, tá certo? Eram bem valorizados os seus ensinamentos. Porém, Platão, apesar de não concordar muito com esses métodos, ainda lhe davam certos prestígios. Por quê? Porque, de certa forma, podemos dizer que se os sofistas não tivessem existido, talvez
muito menos Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, eles não só foram fundamentais, mas em essência contribuíram muito para o pensamento e a difusão de ideias. Porque muitas vezes os filósofos da natureza, eles buscavam conhecimento sem estar, de certa forma, discutindo suas ideias em praça pública, demonstrando a todos, cobrando, buscando alunos, fazendo o que nós conhecemos hoje por marketing. Então, os sofistas, dentro do seu núcleo de difusão do conhecimento, tinha a busca por alunos e principalmente a cobrança dos seus ensinamentos. Então, podemos adentrar agora da natureza do homem. Os sofistas, eles provocaram a autêntica revolução espiritual, deslocando o eixo da reflexão filosófica da física do cosmo para o homem. Ou seja, eles tiraram a questão da natureza e do cosmo e transmitiram para o homem. Disse aqui, o centro agora de tudo não é mais a física, a natureza, nem o cosmo, o universo, o caos. A questão central agora é o homem. Nós é que vamos dizer o que é e o que não é a partir do homem, não mais da natureza nem do universo. Então, é correto afirmar que os sofistas iniciam-se o período humanístico da filosofia antiga. E daqui a pouco adentraremos numa frase bem conhecida pela maioria das pessoas. O que favoreceu o sofista também foi a fermentação social e econômica, política do século V a.C., que não apenas favoreceu o desenvolvimento da sofística, mas também, por sua vez, foi favorecida. Então, os grandes famosos mestres da primeira geração foram Protágoras, Górgias, Pródico. Eles estão isentos de moral, mas Platão os considera dignos de respeito. Então, continuando, os aristas perderam interesse pelos conteúdos e igualmente pela contestação moral que caracterizava seus mestres. Eles levaram à exasperação o aspecto formal do método. Sem forma. Destrói essa questão do aspecto formal do método. Os sofistas políticos usaram as ideias sofistas em sentido, diríamos hoje, ideológico. Ou seja, para fins políticos. Caindo, muitas vezes, em excesso de vários tipos. Chegando até aí a teorização da imoralidade. Então, antes de entrar na questão naturalista, vamos fazer uma breve pausa para o café e já voltamos.